E aí, galerinha? Sou o professor Cleber Francisco, professor de matemática de vocês. E na aula de hoje, nós vamos resolver alguns probleminhas envolvendo sistemas da equação do primeiro grau. A gente já estudou a equação do primeiro grau, estudou o sistema, viu como consigo fazer as iterações de sistema, isolar uma variável. A gente aprendeu o método da substituição, o método da adição. Tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai resolver simplesmente alguns probleminhas para fixar a ideia do sistema. Tranquilo? Vamos lá, começar com um exemplo aqui. Em uma determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato do que o preço de 3 lápis. A soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis é... Então, o que é que essa questão está dizendo? Ele está dizendo que em uma livraria que a soma de 2 lápis e um estojo é R$10. Então aí já está a nossa primeira equação. Eu chamei de L e E para que vocês não fiquem só com a ideia de x e y, tá? Eu posso chamar com qualquer letra, qualquer variável que eu quiser. Então aqui, ó, 2 lápis e um estojo é R$10. Eu montando essa equação fica 2 lápis mais um estojo. Perceba que eu não coloquei o meu coeficiente 1 aqui, pois multiplicar por 1 é a mesma coisa que escrever o número, tá? O 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não precisa nem colocar o 1 aqui. Isso aqui é igual a 10, então nós temos a nossa primeira equação com 2 variáveis. Vamos continuar a leitura. Ele diz o seguinte: o preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Então, se eu comprar 3 lápis menos R$5, isso aqui vai ser o valor do quê? Vai ser o valor do estojo. O preço do estojo é R$5 mais barato. Se é mais barato, é subtração, eu estou tirando. Então eu escreveria essa segunda equação da seguinte forma: 3 lápis menos 5, que é igual ao estojo. 3L menos 5, que é igual a E, que a gente está chamando de estojo e L a gente está chamando de lápis, tá? Então ficaria essas duas equações. E ele quer a soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis. Então ele quer L mais E. Essa é a resposta que ele quer. Então como é que a gente faria isso? Se aqui é um sisteminha, as duas incógnitas admitem os mesmos valores nas duas equações. Então dá para a gente resolver agora. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a iteração normalmente que a gente já aprendeu. Eu tenho 3L menos 5. Eu posso passar esse E para esse primeiro membro. Então quando ele está aqui positivo, ele vem para cá o quê? Negativo. Ele muda a operação. E da mesma forma eu posso passar esses menos 5 para o lado de lá, para o outro membro, para o segundo membro. Quando eu faço isso, o menos 5 ele fica o quê? Fica positivo, pois ele muda a operação. Então aqui eu ficaria da seguinte forma: 3L menos E é igual a 5. Ok? Então nós chegamos a esse sisteminha. 2L mais E é igual a 10, que está escrito aqui, e 3L menos E que é igual a 5. A gente só fez a mudança aqui e mudou a operação. Como é que eu resolveria esse sisteminha? Qual o método que você acharia mais fácil para resolver esse sisteminha? Perceba uma coisa. Aqui em cima eu tenho mais E e aqui embaixo eu tenho menos E. Então, se eu usar o método da adição, eles vão se anularem. Então vai ficar mais fácil para mim, não é? Então nesse caso a gente vai usar o método da adição. Como é o método da adição? Vamos relembrar. Eu vou simplesmente somar essas duas equações. Somar igual número? Sim, somar como se eu estivesse operando com números. Então eu tenho aqui, lembrando de colocar as incógnitas iguais embaixo, ok? Eu tenho 2L mais E igual a 10. Eu vou somar toda essa equação com 3L menos E igual a 5. Como é que eu faço a soma? Observem aqui, eu vou somar tudo, é como se eu estivesse fazendo 3 somas ao mesmo tempo, tá? Então fica 2L mais 3L. 2L mais 3L dá 5L. Então aqui ficaria 5L. Eu estou somando abaixo, justamente abaixo. Perceba aqui agora, ó, mais E menos E.
Se você tem um E e tira esse E, vai ficar com quanto? Com 0E. E 0E, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E eu somar 0 subtrair 0 não altera o meu valor. Então ficaria mais 0E. Vou colocar aqui só para vocês saberem que isso aqui acontece. E da mesma forma aqui, depois da igualdade, 10 mais 5. 10 mais 5 dá quanto? 15. Então ficaria 5L mais 0E mais 15. 0E dá 0 mais ou menos 0, não vai alterar o meu valor. Então ficaria 5L, que é igual a 15. Perceba que o método da adição foi bem mais fácil de entender e eu já coloquei uma variável. Eu estou trabalhando com uma variável apenas agora, depois que eu já fiz essa operação de adição. Então estou dizendo que 5L, 5 lápis, é R$15. Tá, mas qual é o valor do lápis? Se eu perguntar a vocês qual é o número se eu multiplicar por 5 que vai dar 15, provavelmente vocês sabem me responder. Mas aqui, ó, se eu tenho 5L, eu posso deixar só o L em evidência e o 5 passar para o outro lado da igualdade. Se o 5 aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai estar o quê? Dividindo. Então ficaria L é igual a 15 dividido por 5. E isso dá 3 como resposta. Então o valor do lápis é R$3. Entenderam, não foi? Eu simplesmente peguei as duas equações, fiz a adição entre elas, o E ele sumiu. A gente usa o método da adição quando uma das variáveis for sumir, tá? Fica bem mais fácil de entender. Ficou 5L é igual a 15. Qual o número que eu multiplicar por 5 que vai dar 15? Vocês me responderam 3. Então o lápis aqui, ó, é igual a 3. Então o valor do lápis é 3. E como é que eu faço para achar o valor do estojo? Eu pego qualquer equação e atribuo o valor do lápis, que eu já tenho agora. Então não vai ser mais uma incógnita, vai ser um número. Então ficaria aqui da seguinte forma. Vou jogar na minha primeira equação aqui. 2L mais E é igual a 10. L, a gente acabou de ver que L é 3. Então aqui eu vou colocar o valor 3. Ó. Perceba que aqui, quando eu mudei o L para o número, eu sou obrigado a colocar o sinal de multiplicação. Pois a gente aprendeu, quando eu tenho uma letra e um número, não preciso colocar um sinal entre eles, pois já subentende que ali tem uma multiplicação. A partir do momento que eu troquei esse L por esse 3, aqui eu tenho que colocar esse sinal para dizer que aqui tem uma operação de multiplicação. Então ficou 2 vezes 3 mais E, que é igual a 10. 2 vezes 3, a gente sabe que a multiplicação vem primeiro, 2 vezes 3 dá 6. Então ficou no seguinte resultado. 6 mais E é igual a 10. 6 mais E é igual a 10. Qual o valor de E? Tá fácil, não tá? Qual o valor que eu vou somar a 6 que vai dar 10? Então vocês já sabem que aqui vai ser 4. 6 mais 4, 10. Ou posso fazer a operação, o 6, e para o outro lado da igualdade fica E é igual a 10 menos 6. 10 menos 6 dá 4. Entendeu? Então o valor de E aqui é 4. A pergunta ele queria saber qual o valor de um lápis mais um estojo, quanto é que vai dar? Então o lápis é R$3 e o E é R$4. Então a soma desses dois vai ser 3 mais 4, 7. Entenderam? Então, bem simples, não foi? O método da adição foi bem mais eficaz nesse caso. Vamos a outro exemplo. Maria tem em sua bolsa R$15,60 em moedas de 10 centavos e de 25 centavos. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, o total de moedas na bolsa é... Então a gente tem que montar esse sisteminha. Como é que a gente vai fazer isso? Anotando as informações. Quando vocês tiverem um probleminha, leiam mais de uma vez, tá? Sempre na segunda leitura o entendimento é melhor. Então vamos lá. Maria tem em sua bolsa R$15,60 em moedas de 10 e de 25. Então aqui já está a minha primeira equação. Porque se eu tenho moedas de 10 e de 25, nesse exemplo, eu vou chamar a quantidade de moedas de 10 de X e a quantidade de moedas de 25 de Y, ok? Então, ficaria da seguinte forma. 0 vezes 0,10 vezes X, que é a quantidade de moedas que eu não sei, de 10 centavos, mais 0,25Y. E Y é a quantidade de moedas de 25 centavos.
Isso aqui me dá um valor de R$ 15,60. Então, nós temos a nossa primeira equação. Vamos continuar a leitura. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos. Então, já está bem fácil aqui, ó. O número de moedas de 25 é o dobro. Quando é o dobro, é o quê? 2 vezes. Então, y, que é a quantidade de moedas de 25, é igual a 2 vezes x. Então, aqui eu tenho essas duas expressões. Qual o método que eu vou utilizar? Lembrando que eu quero saber o total de moedas e o total é x mais y. Eu vou utilizar o método da substituição. Por quê? Porque até está mais fácil. O y já está em evidência. Já está dado a questão. Se o y aqui é igual a 2x, o que é que eu vou fazer agora? Na minha primeira equação, nessa primeira equação aqui, onde tem y, eu vou substituir por 2x. Então ficaria da seguinte forma. Eu tenho esse sisteminha, 0,10x mais 0,25y, que é igual a 15,60. E sabendo que o y é igual a 2x. Agora ficou bem mais fácil. Eu vou pegar esse valor e já vou colocar ele aqui. Se o y é 2x, aqui onde tem y, eu vou colocar 2x. Ok? Então eu vou colocar o parênteses para a gente não misturar os valores, tá? Eu tenho 0,25 vezes 2x. Perceba que toda a minha equação ficou em uma incógnita. Então agora eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Fica até mais fácil de resolver. Como é que a gente faz isso? Lembrando que a gente sempre faz primeiro a multiplicação. Na matemática a gente prioriza a multiplicação, a divisão e depois a adição e subtração. Eu tenho 0,10x mais 0,25 vezes 2x. Perceba aqui, ó, que eu vou fazer logo a multiplicação. 0,25 vezes 2. Quanto é que dá isso? 25 vezes 2 dá 50. Então, 0,25 vezes 2 vai dar 0,50. Fiz a multiplicação e o x está sozinho, é simplesmente repetir. Ficou da seguinte forma. 0,10x mais 0,50x, que isso aqui é igual a 15,60. Entenderam agora? Eu fiz simplesmente essa multiplicação, 0,25 vezes 2, que dá 0,50, e repeti o x. E agora eu tenho soma de termos iguais. Eu posso juntar, não posso? Eu tenho 0,10x mais 0,50x. Isso aqui vai dar quanto? 0,10 mais 0,50x vai dar 0,60x, não é? 0,60 é a mesma coisa escrever 0,6. Quando eu tenho aqui, ó, apenas um número seguido de zeros, não importa a quantidade de zeros, tá? 0,6 é igual a 0,60, que é igual a 0,600, entendeu? Então ficou 0,6x é igual a 15,60. Dá para achar aqui agora? Perceba que eu tenho 0,6 multiplicando o x. Se ele está multiplicando no primeiro membro, no primeiro lado da igualdade, eu posso passar para o outro lado o quê? A operação inversa. No caso aqui vai ser, ó, eu estou multiplicando, ele vai passar dividindo. Então aqui eu tenho 15,60 dividido por 0,6. Quando vocês estiverem dividindo em números decimais, eu aconselho vocês a tirar a vírgula. E como é que vocês vão fazer isso? Multiplicando por 10, por 100, por 1000. Entenderam? A quantidade de casas vai ser a quantidade de zeros que eu vou multiplicar. Perceba o seguinte. Se eu multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar o meu numerador e o meu denominador. Se eu multiplicar por 10 no meu denominador, 0,6 vezes 10 fica 6. E em cima, também por 10, fica 156,0. O zero à esquerda não faz muita diferença, então fica 156 dividido por 6. Entenderam agora? Eu peguei esse que estava aqui, passei dividindo, tirei a casa decimal, tirei a vírgula multiplicando por 10, ficou em cima 156, embaixo ficou 6. Como é que eu faço essa divisão? Da seguinte forma. 156 dividido por 6,
a gente pega os primeiros algarismos. 1 dá para dividir para 6? Não. O 15 dá para dividir para 6? Dá. Quantas vezes 6 cabe dentro de 15? 6 vezes 2 dá 12, então cabe em 2 vezes, né? Então coube em 2. Coloco o 2 aqui. Multiplico voltando, só para achar o resto. Menos 12. 15 menos 12 dá 3. E agora o que é que faz? Esse 6 ele desce, ficando 36. Agora eu continuo normalmente a divisão. 36 dividido por 6. Quantas vezes 6 cabem dentro de 36? Exatamente, cabem 6 vezes. Então aqui eu multiplico voltando, 6 vezes 6 dá 36, resto 0. 156 dividido por 6, isso me dá como resposta 26. 26 é o que a gente achou? É o valor do x. Entenderam agora? Agora eu já tenho o valor do x. Mas no começo eu já comecei com o valor do y, que era 2x. Então o valor do y aqui vai ser quanto? Y é igual a 2x e o x é 26. Então o y vai ser 2 vezes 26. 2 vezes 26 dá quanto? Eu sei que 2 vezes 25 dá 50, 2 vezes 1 dá 2. Então a resposta é 52. Agora eu achei os dois valores. Eu sei que o meu y é 52 e o x é 26. A pergunta inicial era, quanto é x mais y? Então agora não tem segredo nenhum, é só fazer a operação de adição. 52 mais 26. 52 mais 26 dá quanto? 26 mais 52 é igual a 78. Pode armar aí, normalmente você vai ver que é esse resultado. Então o total de moedas na bolsa é de 78 moedas. Eu tenho 26 moedas de 10 centavos e 52 moedas de 25 centavos. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte. Em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam de skate? Como é que eu resolveria esse problema? Eu sei que tem 18 crianças, cada um está com um brinquedo, uma bicicleta ou com um skate. Vamos ler aqui anotando as informações. Há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. Eu vou representar a quantidade de crianças com bicicleta da letra B e a quantidade de crianças com skate com a letra S, ok? Então eu sei que B mais S, que é a quantidade de bicicleta mais skate, é igual a 18. Então aí já tem a primeira equação. Vamos continuar a nossa leitura. No total, há 50 rodas. E agora? Já matou. Tem 50 rodas. 50 rodas. Uma bicicleta ela tem quantas rodas? Tem 2, né, professor? Tem 2. E o skate tem quantas rodas? Tem 4, né? Então aqui a gente já matou. Se eu tenho 50 rodas, eu consigo escrever minha segunda equação. 2 rodas da bicicleta, então 2 vezes a quantidade de bicicleta, que é a letra B, mais 4 rodas do skate, 4 vezes a quantidade de skate, que isso aqui é igual a 50. Então ele quer basicamente saber quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam de skate. Agora dá para resolver, já que eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. É só o sisteminha e todas as incógnitas admitem o mesmo valor nas 2 equações. Tá, e como é que eu faria? Qual método eu utilizaria aí para resolver? Perceba que o quê? O método da adição aqui ficaria mais difícil de fazer, não é? Então, nesse caso aqui, eu utilizaria o método da substituição. Já que eu não estou vendo visivelmente a operação onde vou anular uma das variáveis, o método da substituição. B mais S é igual a 18. Como é que eu faço isso? É só isolar uma variável. Eu posso escolher tanto o B quanto o S. Eu vou escolher o B aqui. Então, eu posso dizer que o B é 18 menos S. Por que eu posso dizer isso? Porque eu passei o S para o outro lado da igualdade, ficando menos S. Então, B é 18 menos S.
Agora é só pegar esse valor do B e substituir na minha segunda equação, ficando da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, na minha segunda é 2B mais 4S, que é igual a 50. O B agora passou a admitir 18 menos S, esse é o valor de B. Então aqui, onde tem B, eu vou colocar 18 menos S. Lembrando de colocar os parênteses para não misturar os números, tá? E aqui tem uma operação de multiplicação. Aqui eu tenho 2B, então é 2 vezes B. Opa, e agora? Eu tenho 2 vezes um parênteses aqui, ó. Por que eu coloquei o parênteses? Para que vocês não misturem. Lembrem que o B é todo esse valor, 18 menos S. Tem alunos que esquecem o parênteses e pensam que o B é só 18, aí faz a multiplicação 2 vezes 18 e esquece do S. Não, aqui eu tenho os dois valores sendo B. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente multiplicar. Como é que eu multiplico um número por uma subtração dentro do parênteses? Faço simplesmente a distributiva. Então ficaria da seguinte forma: 2 vezes 18 e 2 vezes menos S. Entenderam? Ficaria 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá quanto? 2 vezes 18, perceba, ó, 2 vezes 15 dá 30, 2 vezes 3 dá 6, então dá 36, 2 vezes 18 dá 36. Eu gosto de fazer isso para que os alunos desenvolvam o cálculo mental. É essencial o cálculo mental, ok? 2 vezes 18 dá 36, 2 vezes menos S dá menos 2S. Mais 4S, que isso aqui é igual a 50. Então, tá bem fácil agora, eu tenho uma equação com uma incógnita. Perceba o quê? Que eu tenho menos S mais 4S. Eu posso juntar esses termos. Menos S mais 4S dá quanto? Ó, se você está devendo 2S e vai lá e paga 4S, vai ficar devendo quanto? Vai sobrar quanto? Então vai sobrar 2, não é? Dá 2S. Menos 2 mais 4. Eu poderia simplesmente fazer aqui, para entender melhor, colocar esse menos 2S para lá. Ficaria 4S menos 2S, 2S. Entenderam? Então aqui eu juntei, ficou 36 mais 2S, que é igual a 50. Como é que eu faço isso? Eu quero simplesmente o valor do S, então eu passo esse 36 aqui para o outro lado da igualdade. Se ele repassar para o outro lado da igualdade, o que é que vai acontecer? Vai mudar a operação. Então, se ele está positivo, perceba que não tem nenhum sinal, mas quando não tem nenhum sinal indicado, a gente sabe que é um número positivo. Se fosse um número negativo, era obrigatório ter o sinal de subtração aqui, indicando que isso é um número negativo, ok? Então, eu passo para o outro lado, ele fica menos 36. Então, ficaria 2S, que é igual a 50, menos 36. Tá, e como é que eu faria isso? Ó, 50 menos 36, eu posso fazer essa continha. Dá para fazer de cabeça? Dá. 50 menos 30, dá 20. 20 menos 6, 14. Então, 2S é igual a 14. Entenderam? Qual o número, se eu multiplicar por 2, que vai dar 14? Provavelmente você já entendeu, já respondeu o número certo. 2S é igual a 14. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. O S seria 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá quanto? Dá 7. Entenderam? Então aqui ficou da seguinte forma. O S é igual a 7. Quem é S? É a quantidade de skate que está nessa praça. Nessa praça, nesse dia, tem 7 skates. E quantas bicicletas? Então agora ficou mais fácil, já que eu sei que a bicicleta é 18 menos S. Quem é S? 7. Então fica 18 menos 7. O B, que é a quantidade de bicicletas, é 18 menos 7. 18 menos 7 dá quanto? Dá 11. Então, nessa praça, eu tenho 11 bicicletas e 7 skate, com 18 crianças brincando, ok? Vamos a mais um exemplo. A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? Tá, e como é que eu montaria isso? Tá bem mais fácil. Já está dizendo, ó, a soma de dois números. Que números são esses? Eu não sei. Então, posso chamar de quê? De x ou y, de b ou c, qualquer variável, qualquer incógnita, ok? Eu vou chamar de x e y, que a gente está usualmente trabalhando com ela.
A soma de dois números, que números são esses? X e Y, agora eu vou chamar de X e Y, é 37. E a diferença entre eles é 9. A diferença é o quê? Quando eu falo a diferença de dois números, a diferença de alguma coisa, eu estou tirando a subtração. Então ficaria x mais y é igual a 37, a soma de dois números é 37, e a diferença entre eles, a subtração entre eles, é 9. Então ficaria x menos y é igual a 9. Tá, e agora? Ele quer saber que números são esses. Bem simples. Qual método eu utilizaria aí? Ficaria mais fácil. Ó, perceba aqui que o y ele está com sinal oposto, né? Comparando com as duas equações. Eu tenho mais x e menos x. Eu sei que isso aqui vai se anular quando eu juntar. Então, o método mais prático aqui seria o método da adição. Eu posso simplesmente somar essas duas equações. Ok? Ficaria o seguinte: x mais y é igual a 37 mais x menos y que é igual a 9. Vou juntando, incógnitas iguais, números, ok? E faço a operação. X mais x, eu tenho x mais x vai dar 2x. Y menos y, se você tem y menos y, vai dar 0y. E 0, a gente não precisa nem escrever, né? Mais 0 ou menos 0 não vai alterar na minha operação. 37 mais 9. 37 mais 9 dá quanto? Ó, eu faço assim, eu gosto de fazer assim. 37, eu completo os 40, dá 3, né? Sobrou 6 aqui do 9, então dá 46. Eu gosto de fazer essas contas de cabeça, que é bom. 37 mais 9, 46. Então, eu estou dizendo que 2x é igual a 46. Perceba que agora, ó, eu já tenho quase o valor de x, só falta passar a divisão para o outro lado. Então, o 2 ele está multiplicando, eu vou para o outro lado dividindo. Ou simplesmente você pode responder qual o número que se eu multiplicar por 2 que vai dar 46. Você passa, ó, x é igual a 46 dividido por 2, 40 dividido por 2 dá 20, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o x é 23. Viu como foi simples? Então, se o x é 23, qual o valor de y? Eu posso pegar aqui, ó, qualquer uma das equações e onde tem x eu vou colocar o 23. A gente vai pegar aqui a primeira equação. X é 23 mais y é igual a 37. Então agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Ficou 23 mais y igual a 37. E como é que eu faço isso? Eu passo simplesmente o 23 para o outro lado. 37 mais ou menos 23? Menos 23, já que aqui é um valor positivo. Então o y ficaria 37 menos 23. 37 menos 23 dá quanto? Dá 14. O y é 14. Então a gente conseguiu achar os dois valores. X é 23 e o y é 14. São os dois únicos valores que atendem essas duas equações ao mesmo tempo. Galerinha, a aula de hoje foi bem recheada, a gente aprendeu as operações, sisteminha, revisamos. Isso foi bastante importante, ok? Bons estudos e até a próxima aula.